Voltei para falar dos tipos de discurso. Vamos continuar a falar de texto narrativo, vamos fazer outras leituras de textos de narração, integrais ou não integrais, mas vamos recuperar um pouco os tipos de discurso, porque de toda essa matéria teórica que envolve a narração, é a mais cobrada pelas bancas. Mas olha, não são todas. Há bancas que não gostam dessa teoria. Então, a FCC, por exemplo, é uma banca que não vai cobrar essa teoria de tipo de narrador, de tipologia textual nunca. O que a banca quer saber é se você consegue ler e entender o texto. Por isso, desde o primeiro módulo, nós estamos vendo que toda a parte de compreensão e interpretação de texto é feita durante todas as aulas, né? Não há uma aula só para isso. Em todas nós estamos reforçando. Vamos comigo lembrar os tipos de discurso. Vamos lembrar que o discurso é a voz, pode ser fala, tá? Eu vou colocar a voz aqui como um genérico. Pode ser fala ou pensamento das personagens. Fala ou pensamento das personagens. O narrador pode reproduzir essa fala ou esse pensamento das personagens de 3 maneiras. E por isso são 3 os tipos de discurso. Discurso direto, indireto ou indireto livre. No discurso direto, o narrador reproduz textualmente, fielmente, exatamente a fala da personagem. O narrador está contando a história, e de repente ele para e anuncia que a personagem vai falar. E aí você percebe que há uma voz do narrador e uma voz da personagem. Ele pode fazer isso usando 2 pontos, ele pode fazer isso usando aspas, ele pode fazer isso de uma maneira gráfica, visual. E ele pode não seguir, não é? Nem todos os autores seguem esse protocolo. Muitos autores estão nem aí para isso. Por exemplo, José Saramago, um escritor português, nunca usou 2 pontos, nem aspas, nem travessão para introduzir fala de personagem. Então você não fique atrás desses elementos. Você tem de entender que o discurso direto é um discurso em que o narrador sai de cena e reproduz fielmente o que a personagem disse, com os tempos verbais que a personagem usou, com o vocabulário que a personagem usou. O que foi que a professora falou? A professora falou: o discurso direto é aquele. Pronto, isso é um exemplo de discurso direto. A professora falou, e aí você dá uma pausa e você começa a reproduzir o que eu falei. Como aqui, o réu afirmou: sou inocente. Então, antes dos 2 pontos, eu tenho a voz do narrador. Depois dos 2 pontos, eu tenho a voz da personagem. O réu disse isso mesmo, usou a primeira pessoa, usou o verbo no presente do indicativo. No discurso indireto, o narrador apresenta indiretamente a fala da personagem, sem essa reprodução fiel, literal, do que a personagem disse. Então, se eu tiver de transformar isso aqui em um discurso indireto, eu vou dizer: o réu afirmou que, vai surgir essa conjunção. Normalmente, esses discursos vêm associados a verbos, esses verbos aqui, ó, afirmar, dizer, perguntar, são chamados de verbos de elocução. Verbos de elocução ou verbos dicende, que são os verbos de dizer, né, que anunciam algo que alguém vai dizer. Mas não quero que você se preocupe com isso, eu quero com essa nomenclatura, eu quero que você se preocupe em reconhecer. O réu afirmou que era inocente. O tempo verbal mudou, tá vendo? Mudou a pessoa, o réu afirmou que ele, o réu, era inocente. Então, num eu tenho uma reprodução literal. No outro, eu tenho uma reprodução indireta. O narrador se apropria indiretamente do discurso da personagem. E no discurso indireto livre, que nós vimos, o narrador reproduz de modo sutil, sem marcas, sem explicitar os pensamentos e as reflexões da personagem. O réu ouviu a sentença perplexo. Não percebiam a sua inocência? Olha,
Isso aqui é claramente a voz do narrador. O réu ouviu a sentença perplexo. Alguém que está contando a história está retratando isso. E aqui, deste lado, eu tenho a voz do personagem. Ele estava perplexo e esta pergunta aqui foi feita por ele. Não percebiam a sua inocência? Está na terceira pessoa, mas na verdade é uma forma de, não é minha inocência, é sua inocência. É uma forma de o narrador registrar o pensamento dele, do personagem, sem deixar claro isso. Ele não diz assim, o réu ouviu a sentença e pensava, perplexo, se não percebiam a sua inocência. Se fosse isso, seria um discurso indireto. Aqui não, é o discurso mais difícil, né, de ser mantido, de ser usado em um texto. E às vezes ele fica confuso mesmo. De quem é essa voz? É a voz do personagem ou a voz do narrador? É um discurso indireto livre, em que há uma mistura das duas vozes. Tudo bem? Vamos colocar em prática. Vamos ver aqui o próximo exercício. Leia a crônica A Perigosa Aventura de Escrever para responder a seguinte. Tá vendo? Depois dessa pergunta, ele vai querer os tipos de discurso. Então, como eu já li o enunciado da pergunta antes, eu vou ler o texto focando nisso. A Perigosa Aventura de Escrever, é de Clarice Lispector. Ai, Tereza, já não vou entender. Não, pelo amor de Deus, desse programa e seu cérebro. Você tem de ser capaz de entender qualquer texto, desde um quadrinho do Maurício de Souza, lá da Turma da Mônica, passando por um texto filosófico de Schopenhauer, até um texto literário de Clarice Lispector. É isso que a banca vai querer, que você demonstre essa maturidade de leitor em qualquer situação, em qualquer tipo de texto. Vamos ler juntos. A Perigosa Aventura de Escrever. Minhas intuições se tornam mais claras ao esforço de transpô-las em palavras. Isso eu escrevi uma vez. Então, como eu já sei que o item vai cobrar discurso, eu sei que isso aqui é um discurso direto. Aspas, eu sei que ela disse exatamente isso. Mas está errado, pois que, ao escrever, grudada e colada, está a intuição. É perigoso, porque nunca se sabe o que virá, se for sincero. Olha, esse travessão aqui não apresenta um discurso direto. Esse travessão aqui isola um comentário sobre o que ela disse anteriormente. Nunca se sabe o que virá. Bom, desde que você seja sincero. Pode vir o aviso de uma destruição, de uma autodestruição por meio de palavras. Podem vir lembranças que jamais se queria vê-las à tona. O clima pode se tornar apocalíptico. O coração tem que estar puro para que a intuição venha. E quando, meu Deus, pode-se dizer que o coração está puro? Porque é difícil apurar a pureza. Às vezes, no amor ilícito está toda a pureza do corpo e alma, não abençoado por um padre, mas abençoado pelo próprio amor. E tudo isso pode-se chegar a ver, e ter visto é irrevogável. Também esse travessão é um travessão estilístico, para reforçar essa ideia posterior a ele. Poderia até ter sido tirado, tá? Não se brinca com a intuição, não se brinca com o escrever. A caça pode ferir mortalmente o caçador. Então o texto é sobre essa perigosa aventura de escrever, e o texto inteiro fala disso, né? Que quando você escreve é perigoso, porque pode vir uma destruição, podem vir lembranças, pode surgir um apocalipse, e que é preciso trabalhar com a intuição, mas o coração tem de estar puro, e é muito difícil apurar essa pureza. É difícil, é denso, porque a Clarice Lispector, e evidentemente você se lembra lá dos anos de escola, é uma escritora muito densa, muito intensa, confuso, né? Parece o texto. Mas foi ajudado aí pelo título do texto. Vamos lá ver o que o item diz? Quanto aos tipos de discurso que estruturam essa crônica, essa aqui,
é possível afirmar que tipos de discurso direto, indireto e indireto livre. As marcas e os travessões indicam nesse texto o discurso direto. Não, travessão não indica aqui discurso direto. Os travessões foram usados no texto com valor estilístico ou para fazer uma ressalva ou um reforço do que tinha sido antes. Quando nós lemos, eu comentei. Os travessões não indicam que há discurso direto nesse texto. Ok. Eles não indicam. Eles podem indicar em outras situações, mas aqui não. O vocativo meu Deus é a única marca do discurso direto no texto. Não, esse primeiro trechinho aqui é, né, um discurso direto, entre aspas. O monólogo da cronista indica que há nesse texto o discurso indireto. Não, ela está reproduzindo exatamente, né, o que está pensando. Quando o discurso direto se mistura com o indireto, forma-se o discurso indireto livre, que é o caso desse texto. Não, esse texto não tem discurso indireto livre, né? Como é em primeira pessoa, ele tem um discurso direto o tempo todo. Então, a letra B, que a gente já sabia que era, tá? Mas, esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil porque eu fiz de propósito. Eu peguei uma questão em que havia um texto enorme e depois havia esse trecho. E percebi que era possível responder a essa questão sem o texto todo, mas ela é mais difícil. Até porque aqui não há sinalização de que vai haver discurso direto. Aliás, é assim que o enunciado começa. O texto utiliza, o texto que eu não vou pôr aqui o texto todo, só esse fragmento. O texto utiliza enunciados em discurso direto sem sinalizá-los ortograficamente, quer dizer, sem dois pontos, sem aspas, sem travessão, tá? Não há sinal gráfico, como no trecho abaixo. E aí ele reproduz um trecho. É difícil, me acompanhe. Eis meu filho Christian, diz Anne em francês. Então, a Anne é uma personagem e ela diz isso, eis meu filho Christian. É um discurso direto da Anne. E este cavalheiro aqui, ele é o Monsieur Hollander, namorado da Carminha. Christian cumprimenta-nos. Pare. O que você entendeu? Que esta Anne está apresentando duas pessoas. O filho Christian e o cavalheiro aqui. Então, a Anne fala com o filho. E a Anne fala com o cavalheiro aqui. E ela está apresentando os dois. E não há uma marca dizendo isso. Você tem que entender pelo texto. Para o cavalheiro, a Anne diz, eis meu filho. Christian. Eis meu filho, Christian. E para o filho, ela diz, este cavalheiro aqui, que é essa parte aqui. Este cavalheiro aqui, ele é o Monsieur Hollander, namorado da Carminha. Ponto. Christian cumprimenta-nos. Ah, então o cavalheiro aqui é um dos personagens. Ó, nos cumprimenta. Cumprimenta a duas pessoas, ao Monsieur e a Carminha. Olha, tem que fazer esforço, mas vá acompanhando comigo. Existe uma personagem que está apresentando o Monsieur Hollander ao filho Christian. E o Christian, depois, o narrador diz, cumprimenta-nos. Ah, então o narrador é o Monsieur Hollander. Porque o Christian vai cumprimentar aquela pessoa a quem ele foi apresentado. A quem ele foi apresentado? Ao Hollander. Com a cabeça, porque está sobrecarregado de livros. E se escafede escada acima. O Christian cumprimenta e some. Anne abre a porta da rua. Au revoir. Au revoir é adeus em francês. A minhoca me puxa pela manga. Essa minhoca aqui, com M maiúsculo e puxando pela manga, não é uma minhoca, né? É uma minhoca nome próprio aí, o apelido de alguém. E já do lado de fora, né? Porque a Anne tinha dito tchau, au revoir, pergunto de supetão. E o outro, madame? O outro? O seu outro filho, madame.
E aqui há um diálogo. Quem é que pergunta isso? O Monsieur Hollander. Ele pergunta para quem? Ele pergunta para Anne, que já tinha apresentado um filho e ele quer saber do outro. Então a Anne responde o outro e ele então responde a Anne, o outro filho, Madame. Olha só, eu sei que é muito difícil, mas você não pode se acostumar a textos em que os sinais gráficos, como aqueles textos lá da escola, no passado, primário, vão ter 2 pontos, travessão, 2 pontos, travessão, 2 pontos, travessão. Não, você tem que entender o contexto. Então, ó, pelo contexto, o que a gente pode deduzir? O Monsieur Hollander e a Carminha, que ele chama de minhoca, é ela que o puxa, né, pelo braço, estão nessa casa da Anne e eles estão de saída e o filho dela aparece, ela apresenta os dois e quando eles já tinham, depois ela se despede, a Anne, e depois quando o Hollander e a minhoca, a Carminha, saem da casa, ele ainda se volta para ela e pergunta, e o seu outro filho? E isso é interpretação de texto. Mas ele quer saber do discurso, né? Ele já tinha antecipado lá que os discursos não tinham marcas gráficas de 2 pontos. Então vamos ver as afirmações. No primeiro período, parte do discurso de Anne é dirigida ao narrador. Parte é dirigida ao seu filho Christian. Ok. Eis meu filho Christian é dirigido ao narrador. E este cavalheiro aqui, ele é o Monsieur Hollander, namorado de Carminha, é dirigido ao filho. Certinho, é uma apresentação. No período, Anne abre a porta da rua, ao revoar. O discurso direto, que é esse aqui, é dirigido por Anne ao narrador e à sua namorada Carminha. Sim, porque não são eles que saem. E já do lado de fora, pergunto de supetão. Então, são os dois que saem. Então, se a Anne abre a porta da rua e depois o Hollander e a Carminha estão lá fora, então o discurso é dirigido a eles, certinho. No trecho que começa com pergunto de supetão e termina com o seu outro filho, Madame, o discurso direto é dirigido pelo narrador a Anne. Não, há 3 discursos diretos aqui. Ó. Esse e o outro, Madame, é do Hollander para a Anne. O outro é da Anne para o Hollander. O seu outro filho, Madame, é do... Isso é como se fosse um diálogo. Se fosse lá nos tempos de escola, ia até assim, né? Travessões, um dizendo, só que não, né? Que a vida do concurso é difícil. Esse aqui está errado, né? O discurso direto é dirigido pelo narrador a Anne? Não. Há discurso direto do narrador a Anne ou da Anne para o narrador. Então, estariam corretas a 1 e a 2. Tá? É isso aqui. Oi, Tereza, eu gostava mais quando tinha travessão. Um fala, o outro responde. Mas a vida fica mais difícil, né? Se ninguém avisou a você, o aviso está dado. O recreio acabou. Próximo. Próximo texto é um texto da Adriana Falcão, O Homem que Só Tinha Certezas, e foi retirado desse O Doido da Garrafa. É um texto, a gente vai ver porque ele é um texto narrativo. Vamos lá. O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. Em seu vocabulário não constavam mais expressões talvez, quiçá, quem sabe, porventura. Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas junto. Pulou a fase dos porquês e nunca soube o que era curiosidade na vida. Cresceu achando natural viver derramando afirmações pela boca. Ia passar em qualquer concurso, não era esse homem? Porque ele veio com todas as certezas do mundo, ele sabia de tudo, ele não tinha dúvida de nada. Não era tudo que a gente queria ser? Um homem que só tinha certezas para passar no concurso? A notícia espalhou-se rapidamente. Não demorou muito para se tornar capa de todas as revistas e personagem assíduo dos programas de TV. Para cada pergunta havia uma só resposta certa, e era essa que ele dava, invariavelmente, exterminando aos pouquinhos todas as dúvidas que existiam, até que só restou uma dúvida no mundo. Será que ele não vai errar? Nunca! Mas ele nunca errava.
e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Viu que é uma narração? Ele descreve este homem e depois há uma sucessão, ele só tem certeza, depois a notícia se espalhou, depois ele ficou famoso, depois ele virou personagem assíduo de programas de TV e de revistas. Um dia aconteceu um imprevisto e o homem que só tinha certezas, quem diria, acordou apaixonado. Para se assegurar de que aquela era a mulher certa para ele, formulou 120 perguntas, as quais ela respondeu sem vacilar. Vixe, ele também queria que a mulher fosse uma mulher que só tivesse certezas, né? Os dois se amaram noites adentro, foram a Barcelona, tiraram fotos juntos, compraram álbuns, porta-retratos. Desde então, por alguma razão desconhecida, o homem que só tinha certezas foi perdendo todas elas, todas as certezas, uma por uma. No início, ainda tentou disfarçar, mas as dúvidas multiplicavam-se como praga, espalhavam-se pelo mundo. E agora, meu Deus, Deus existe? Existe sim. Ou será que não? Ele não estava bem certo. Bom, é um texto narrativo, né? Claramente, há esse personagem aí, que é o homem que só tinha certezas, e é a história da vida dele, né? Desde quando ele nasceu, que já veio ao mundo assim sabendo de tudo, até o momento em que ele, apaixonado, começa a perder essas certezas. Ele passaria no concurso, mas só enquanto não estava apaixonado, tá? Moral da história é, se quiser passar no concurso, não se apaixone, porque você vai... Eu tô brincando, né? Não é isso não, mas parece, né? Vamos lá, questões. Julgue os itens seguintes referentes aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. A locução, uma vez que introduz no período em que ocorre, ideia de causa. A gente, na verdade, não vai precisar voltar ao texto, porque a gente sabe que uma vez que introduz causa sempre, não é? Uma vez que é um conector de causa. Quando eu digo A, que quer que seja esse A, uma vez que B é causa de A. Então, a gente, na verdade, nem vai precisar do texto, tá? Quando eu olho, o asfalto está molhado uma vez que choveu muito. Chover muito é causa de o asfalto estar molhado. Ele foi demitido uma vez que sonegou documentos da empresa. O fato de ele sonegar documentos da empresa é a causa de ele ter sido demitido. Ele passou em primeiro lugar no concurso, uma vez que estudou muito. Estudar muito é a causa de ter passado em primeiro lugar. Então, na verdade, é um item de conectores, é um item fácil, né, para quem já tem essa listinha de conectores na cabeça. O sentido original do texto seria alterado caso a oração, que só tinha certezas, fosse isolada por vírgulas. Eu deixei essa questão aqui porque ele fala em sentido original, mas para responder a essa questão, você vai ter de lembrar um conceito da gramática. Eu vou voltar. O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. A oração principal é essa aqui. O homem quase nunca usava ponto de interrogação. Que só tinha certezas é uma oração, outra oração, uma oração subordinada. Esse que é o qual só tinha certezas. Então essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva. Ela está dando um atributo do homem, o homem o qual só tinha certezas. Sem vírgula, ela é adjetiva restritiva. Tudo bem? Então não era qualquer homem que quase nunca usava ponto de interrogação, apenas o homem que só tinha certezas. Se eu isolar essa oração entre vírgulas, ela vai virar uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí, gente, não tem como o sentido permanecer. Toda vez que eu transformo uma oração subordinada adjetiva explicativa
em oração subordinada, adjetiva, restritiva ou vice-versa, e essa transformação é feita ou inserindo ou suprimindo pontuação, vírgula, travessão ou parênteses, o sentido do texto vai se alterar. E aí ele diz, o sentido do texto seria alterado. Sim, é uma oração adjetiva, é regra, tá? Item 3. O narrador do texto sugere que o personagem central adquiriu paulatinamente a habilidade de ter certezas. Olha só, quando ele adquiriu essa habilidade, ele já nasceu com ela. Veja, foi de nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas juntos. Então ele não a adquiriu, não é nada adquirido, é algo nato. Paulatinamente significa aos poucos, pouco a pouco, de forma vagarosa. Mas o item está errado porque essas certezas elas nasceram com ele, não é um processo de aquisição. Paulatinamente também está errado. 4. Conclui-se do texto que a fama do personagem central e o interesse das pessoas por ele devem-se ao fato de ele jamais ter mentido nas respostas às questões que lhe eram propostas. Não preciso voltar ao texto. Ele não é que ele não mentia, é porque ele não tinha dúvida de nada, ele sabia tudo, ele tinha certeza de tudo. Então, tá errado. Depreende-se do texto que o personagem principal perdeu repentinamente a capacidade de ter certezas devido ao fato de ter se apaixonado. Não. Olha esse terceiro parágrafo. Ele foi perdendo as certezas aos poucos. O homem que só tinha certeza foi perdendo todas elas uma por uma. No início, então foi um processo lento, tá? Então foi paulatinamente e não repentinamente. Antes de ele perder isso, eles se apaixonaram, eles se amaram, foram a Barcelona, tiraram fotos, etc. Então houve um tempo, né? Ele foi perdendo uma por uma, não foi uma coisa abrupta, repentina. Então o item está errado. Quando a gente lê e entende o texto antes, é muito bacana, porque os itens passam a ficar aparentemente fáceis, né? Se você quiser pular a leitura do texto, você pode ter mais dificuldade. Vamos lá. Rubião tinha vexame, outro texto. Rubião tinha vexame por causa de Sofia. Olha, parar aqui porque eu fiz errado, né? Primeiro eu vou ler a fonte de onde ele foi retirado. Machado de Assis, Quincas Borba. Não começa achando que é difícil. Você tem que saber ler tudo. Rubião tinha vexame por causa de Sofia. Não sabia haver-se com senhoras. Felizmente, lembrou-se da promessa que a si mesmo fizera, a si mesmo, a Rubião, de ser forte e implacável. Foi jantar. Abençoada resolução. Isso aqui é um discurso indireto livre, não é? Porque quem é que pensou isso? O Rubião. Ele tinha vexame, se sentia constrangido, mas ele foi jantar. Foi uma resolução ótima. Foi o Rubião que pensava isso. Onde acharia iguais horas? Sofia era, em casa, muito melhor que no trem de ferro. Lá, vestia a capa, embora tivesse os olhos descobertos. Cá, trazia à vista os olhos e o corpo. Então, onde é que ela vestia a capa? No trem de ferro. E onde é que ela trazia à vista os olhos e o corpo? Em casa. Elegantemente apertado em um vestido de cambraia, mostrando as mãos, que eram bonitas, e um princípio de braço. Demais, aqui era a dona da casa. Aqui, em casa. Falava mais, desfazia-se em obséquios. Rubião desceu meio tonto. Opa, aqui veio uma coisa abrupta, né? Ele estava contando aí, descrevendo a Sofia. É o Rubião que foi convidado, não sabia se ia, mas aí ele foi, né? E foi bom, porque a Sofia em casa era extraordinária. Tinha os olhos, o corpo elegantemente apertado em um vestido de cambraia. Só que depois ele diz: Rubião desceu meio tonto. É um texto narrativo, porque a gente está vendo uma progressão, mas ele é muito descritivo, né? Essa descrição da Sofia, tanto da Sofia em casa quanto a Sofia no trem,
mas ele tem uma narratividade porque é uma sequência, é uma progressão temporal. Vamos lá? As informações do fragmento do texto em questão são insuficientes para se inferir de onde ou para onde Rubião teria descido. Rubião desceu meio tonto, certo. Há uma pausa aqui abrupta. Eu não sei se ele desceu meio tonto do trem, eu não sei se ele desceu meio tonto das escadas da casa de Sofia, eu não sei se ele desceu meio tonto da carruagem quando estava, imagino que é uma carruagem, né, que é esse texto antigo, quando estava chegando à casa dele, eu não sei, tá? Então, o texto não me permite dizer com certeza de onde ele desceu e para onde ele estava indo. O sentido original do texto seria alterado caso a expressão a si mesmo, essa expressão eu sublinhei e eu já vi o referente dela, tá? A si mesmo, que se referia a Rubião. Rubião tinha vexame, lembrou-se da promessa que fizera a si mesmo, ele fez a promessa a ele mesmo. O sentido original do texto seria alterado caso a expressão a si mesmo fosse substituída por lhe. Se eu substituir por lhe, Rubião tinha vexame por causa de Sofia, não sabia ver-se com senhoras, felizmente lembrou-se da promessa que lhe fizera. Vai ficar parecendo que ele fez a promessa a Sofia e não a ele mesmo. Então, opa, o item está certo, olha eu bobeando aqui. O sentido original seria alterado, certo? Não posso mudar. 3. O trecho Sofia em obséquios, ou seja, daqui até aqui, esse texto que eu já disse que era uma descrição, né, que ele está descrevendo como era a Sofia em casa e no trem, é predominantemente narrativo, o que se comprova pelas formas verbais flexionadas no pretérito imperfeito, empregadas pelo narrador para apresentar ações rotineiras de Sofia. Não. Tá vendo? Eu falei que nem sempre o uso do pretérito indica que o texto é narrativo. Esse trechinho é essencialmente descritivo. Não há nele progressão temporal. É só uma descrição de como a Sofia era em casa e de como a Sofia era no trem. Mas não há uma sequência de acontecimentos. O texto como um todo é narrativo, mas esse segmento aqui que ele destacou é descritivo. Bom, é isto. Finalizamos a narração, vimos aí os elementos e principalmente vimos como ela é cobrada, muito mais a sua capacidade de entender um texto narrativo do que o domínio dessa nomenclatura. Bons estudos, continue, já voltamos.